Agora tá. Deus Tá. notificou. Pareceu logo você bebendo um copão de água. Rodrigo Maia, boa noite. O Rodrigo Maia está sempre atento. Isso é bom. Ele não se perde, não. O Facebook tenta dar um nó nele, mas ele hoje recebeu a notificação ele falando. É, Né? também. Você vai fazer primeiro alguma coisa que não é o coronavírus, né? Só É para o lembrar. coronavírus. Ah, hoje é? Botei tipo, diferente. Tá. Eu não vi. Bom, então vamos começar falando hoje sobre os sintomas. Depois nós vamos falar sobre os tratamentos, né? Mas avisa que é o corona. Porque Assim, eu, por exemplo, não vi que era. Eu. bom, para quem não viu, nós estamos falando, né, sobre as palestras do coronavírus, né? Então hoje nós vamos falar sobre os sintomas e os tratamentos. Os sintomas, conforme já foi expresso, né, dizem assim, ó, normalmente a causa da doença ou sua origem não se encontra no local onde se manifesta o sintoma, tá? Me chama diz assim, também para que vocês possam observar os sintomas apresentados por alguém doente, imediatamente seja capaz de dizer de qual doença a pessoa sofre, é preciso que o Tchê-Chucaco, inteligência da percepção verdadeira, esteja bastante elevado. Portanto, se vocês antigamente acertavam 5 entre 10 casos e agora já conseguem 6 ou 7, é prova de que estão progredindo na elevação do nível espiritual do seu Tchê-Chucaco. Grosso modo, os sintomas das doenças são os que seguem, né? Que é febre, dor, coceira, indisposição, vômito, diarreia, edema, suor noturno, vertigem, insônia, depressão, paralisia, tosse, hiperemia cefálica, zumbido no ouvido, calafrio, prisão de ventre, por aí afora, né? Não vou explicar esses sintomas, não vou fazer isso aqui, que seria explicar esses sintomas pelo nosso método terapêutico. E o coronavírus não dá esses sintomas todos, né? Bom, os principais sintomas conhecidos do coronavírus até o momento são febre, tosse e dificuldade para respirar, podendo causar infecção das vias respiratórias inferiores, como a pneumonia, né? Que será tratada na 12ª palestra. Né? Aquilo mais ou menos que o Luiz falou, né? Lembra ontem? E, obviamente, se cuidará do coronavírus como uma gripe, que também vai ser feito na 12ª palestra, entendeu? Então, alguns sintomas desses a gente vai tratar depois, né? Tá certo? Mas a febre não, a febre a gente pode falar dela, né? Aqui, porque já é um sintoma. Vamos lá. A medicina atual, como já mencionei, diz que dentro da cabeça, olha só, existe um nervo que por algum estímulo faz surgir a febre. E parece que, impensadamente, ela aponta a mesma explicação para a febre de outros locais, tal como é causada pelo cansaço decorrente de exercícios físicos, e a febre proveniente da obstrução do fígado, rins, estômagos e intestinos. Entretanto, o chamado nervo da febre, né, ou qualquer órgão semelhante, não existe em lugar algum do corpo humano. Outro ponto que não podemos deixar de passar despercebido é a teoria de que a temperatura do corpo é decorrente da queima dos alimentos. Para afirmar uma tolice dessa, certamente penso que a função digestiva é uma lareira e que a digestão dos alimentos é como a queima de carvão. Ao explicar a causa da febre que eu descobri, através de minhas pesquisas, quero esclarecer aos leitores que se trata de uma tese absolutamente inédita. E por esse motivo gostaria que a lessem com toda a atenção. A temperatura do corpo provém do elemento fogo.
absorvido ininterruptamente do mundo da energia espiritual, através das batidas do coração. O coração capta o elemento fogo. Consequentemente, a febre surge porque se absorve calor em grande quantidade, necessária à dissolução dos nodos de toxinas. E é por esse motivo que as batidas cardíacas são mais aceleradas quando se tem febre. Vou pegando mais, entendeu? Antigamente só se via, do ponto de vista materialista, só vê o coração com uma bomba, né? Não vê essa missão que ele tem. Assim que esse nódulo é dissolvido, baixa a temperatura do corpo todo, se torna mais do que evidente não existir nenhum órgão chamado nervo da febre. Além do mais, o termômetro, no qual as pessoas confiam, não é um instrumento preciso. Se o ponto central da febre estiver próximo das axilas, ele indica febre alta. Mas se estiver no local distante, como no cérebro ou nas pernas, o termômetro quase não acusa. Ou seja, quanto maior a distância do centro da febre, mais baixa a temperatura registrada. Como prova disso, quando tomamos a temperatura nas axilas direita e na esquerda, 6 décimos. Em caso de febre alta, é costume aplicar-se bolsa de gelo, mas isso é o que há de mais impróprio. Se a temperatura normal do corpo é de 36 graus, é porque essa é a temperatura adequada para a atividade dos órgãos. Como a temperatura da bolsa de gelo é de 0 grau, o órgão onde ela é aplicada fica muitíssimo prejudicado e, em casos extremos, inutilizado em consequência de paralisação por congelamento. Pela minha experiência nas doenças em que há uma elevação muito grande da temperatura, como o derrame cerebral, né, a pneumonia também, o tifo, a morte é causada muitas vezes não pela própria doença, mas pelo uso de bolsas de gelo. Suponhamos que apareça uma doença em determinada parte do corpo. Que isso seja um sintoma de eliminação de toxinas e que a febre sirva para dissolvê-las. Creio que já deve ter entendido muito bem, mas de onde vem essa febre? Se a febre se originasse no próprio corpo, naturalmente deveria existir nele algum depósito de febre. E ele deveria estar sempre quente, como o fogo. Esse lugar não existe em absoluto. Entretanto, quando se fica doente, a febre surge de algum lugar. É realmente misterioso. Mas de onde, afinal, se origina a maravilhosa ação dissolvente dos nódulos chamado febre? Esse fato da maior importância ainda hoje não é compreendida. Como consta na explicação sobre os 3 mundos, o mundo espiritual é o calor do Sol, ou seja, seu componente principal é o elemento fogo. O elemento fogo é a origem da febre. Isto é, quando se necessita de febre, o coração absorve intensivamente o elemento fogo. Pela intensidade da absorção, as batidas cardíacas se aceleram. Quando o coração está para absorver o elemento fogo, a pessoa sente calafrios. Porque, para obter o calor necessário à cura de doença, paralisa momentaneamente a absorção da quantidade de calor necessária a todo o corpo. Então, quando se fixa naquele, o restante deixa de receber, a pessoa começa a sentir frio. Entendeu? Pode acontecer que mesmo uma pessoa enfraquecida tenha uma febre relativamente alta. Isso ocorre porque a doença é forte demais. Pode ser também que o doente não apresente muita febre, porque a doença seja relativamente fraca ou porque ele pertença ao primeiro tipo de saúde e tem um poder de purificação especialmente forte. Nas pessoas pertencentes ao primeiro tipo de saúde, o poder de purificação é tão forte que a febre se torna quase desnecessária. Assim, qualquer doença, desde que isso não seja penoso, não há problema em se exercitar o corpo, pois quanto mais se deixa o corpo em repouso, mais ele enfraquece, e, consequentemente, a febre diminui. Ultimamente, no Japão, tem se adotado o repouso absoluto ao tratamento dos tuberculose, mas nesses casos, se a pessoa fizer exercício, sua vitalidade aumentará e o poder de purificação se tornará mais intenso, de modo que ele melhora, a pessoa, né, melhora muito mais rápido.
Recentemente eu ouvi dizer que até no Ocidente está se fazendo tratamento com a pessoa trabalhando. Como se trata de uma tese análoga à minha, estou muito contente. Em suma, a febre e a dor no processo de cura da doença não têm um significado negativo. Também é comum muitas toxinas acumuladas ao redor do pescoço provocar febre. Com isso, elas são dissolvidas e, na forma líquida, se infiltram nos pulmões, de onde são eliminadas através da tosse em forma de catarro. A febre é superficial quando a parte central e profunda da testa não está quente. Então, ela é superficial quando ela não, na parte central e profunda da testa não está quente. Ela é o oposto quando a parte central está quente e vai diminuindo à medida que vai se afastando da mesma. Esse tipo de febre é ruim. Nesse caso, a purificação é grave. Desse modo, dá para saber se a purificação é séria ou não. E também conhecemos logo se vai ter tosse, se vai soltar catarro. Né? Feito isso, nós vamos entrar então no tratamento, no segundo, a face predominante, né? Que a gente vai ver os medicamentos, que é uma das coisas, né? Certo? Bom, segundo que todos sabem, né? E no Gênesis, né, do Antigo Testamento, que o mal surgiu ao ser ingerido o fruto da árvore proibida. O que é esse fruto da árvore proibida? Esse fruto da árvore proibida nada mais, nada menos do que o próprio remédio. Pelo remédio foi criada a doença e pela doença surgiu o mal. Desde que a medicina e suas terapias deixem de existir, viver até os 120 anos de idade não será nenhuma fábula. Há diversos métodos terapêuticos, mas até o século XX o principal era empregar os remédios. Se há de fato o progresso da medicina, as variedades das doenças deveriam estar diminuindo, não é? Você está progredindo a medicina, por que não diminui? Mas se ao contrário estão aumentando, está acontecendo em razão direta de que, na mesma proporção, do aumento da variedade de remédios. Vai encontrar aí, esse pessoal vai encontrar uma desculpinha para isso, mas não está na cara, né? Então, por que começar a usar o remédio que se torna na causa da doença? Existem muitos motivos aos quais explanarei minuciosamente. Se prepare que é muito chato saber que foi isso, mas foi isso. Vamos lá. Deixando de lado a época inicial da espécie humana, lá longe, à medida que houve o aumento da população, a alimentação começou a escassear. Aí o homem começou a procurar alimentos, comendo tudo que se encontrava a esmo, né? Esta é a tese do surgimento do coronavírus. Coronavírus, seria isso? Porque o chinês come tudo, né? Esse Muita mesmo gente, chinês eles têm come, que comer tudo, né? certo? Logicamente, a agricultura e a pesca eram rudimentares. Pegava à torta e à direita o que encontravam em todos os lugares das montanhas, vales e rios, frutos silvestres, insetos, ostras e até pequeninos peixes, mas sem saber distinguir entre os bons e os maus alimentos, né? Apenas se preocupavam em saciar a fome e ficavam o quê? Intoxicados. Eu me lembro quando eu corria muito, eu não me lembro qual é o nome que se usa, tinha uma frutinha assim vermelhinha, eu acho que parecia que nem, não era com morango, não era uma outra coisa, Pitanga. pitanga, eu acho. E tinha um que chamava mata-cavalo. Pitanga é a cor de abóbora, né? É, um negócio assim. Hum. Eu me lembro que, como eu corria com um cara que entendia dessas coisas, né, daqui, a gente entrava por tanto lugar de mato, não sei o que, de vez em quando a gente corria, era 4 horas, 5 horas sem parar, aí a gente via qualquer coisinha, água de rio, qualquer coisa, a gente ia bebendo, entendeu? Ia comendo essas coisinhas. Mas ele sabia distinguir, como tem também esse negócio, acho que é taioba, né? Tem taioba que é venenosa, tem outra que é boa. Bom,
A dor e sofrimentos decorrentes convencionou-se chamar doença. Aí, nas tentativas para fugir a todo custo dessas dores, o homem experimentou raízes de plantas e cascas de árvores e, casualmente, havia entre elas algumas que minoravam as dores, as quais, agradecidos, chamaram de remédio. Gozado, né? Porque tanta a homeopatia foi assim. A tia tinha uma doença, a pessoa tomou quinino, não me lembro mais do nome da doença, famosa. Acho que é tifo, não me lembro. Aí a pessoa comeu aquela coisa daí, teve o mesmo sintoma da doença. Aí então, o que é? Pelos semelhantes é que eles curam, entendeu? Bom, entre os descobridores de remédios, o mais conhecido é o chinês Nankuxi, da era de Han, por volta do terceiro milênio antes de Cristo, hein? Conhecido também como Shen Nung, iniciador dos remédios chineses à base de plantas. Como foi descrito acima, né, as doenças e sofrimentos causados pela intoxicação alimentar são também, logicamente, para a purificação das toxinas. Que nem na malária que está escrito aqui. É a malária, né? Ah, Malária. você falou tifo. Não, eu falei errado. É a malária, com certeza. Bom, O Luiz falou. falou, né? Malária. É a malária, sim. Eu falei errado, porque não está lembrado. Minha memória agora está falhando para o cacete. O efeito do remédio consiste em minorar o sofrimento e as dores pela paralisação da eliminação dessas toxinas. Desde aquele tempo, interromper a purificação estava sendo interpretado como um método de curar as doenças. E essa ignorância persiste mesmo decorrida mais de 2000 anos, o que é de causar espanto. Basicamente, a purificação pode ocorrer com mais facilidade quando a vitalidade do corpo é elevada. O único meio de impedir a purificação é isso aqui que é chato. Hein? É chato, mas foi isso. Olha só. Basicamente, a purificação pode ocorrer com mais facilidade quando a vitalidade do corpo é elevada. Então, o único meio de impedir a purificação é o quê? É baixar a vitalidade. E é precisamente o que fazem os tratamentos médicos. O meio mais eficaz de debilitar o organismo são os venenos chamados remédios. Como os sintomas diminuem à medida que o organismo se debilita, é compreensível que tenha surgido esse equívoco que, no fundo, não passa de ignorância. Você vai adoecendo, quer dizer, você vai perdendo a vitalidade, e aí os sintomas vão baixando, porque você não pode fazer nada. Entendeu? É o contrário, cara. Como a medicina desconhece completamente as causas da doença, interpreta tudo ao contrário. É claro que se pensarmos que ela veio se desenvolvendo com o propósito básico da ciência material, veremos que não poderia ser de outro jeito. Como resultado, a medicina vem se dedicando apenas a aliviar os sofrimentos e dores que se exteriorizam através da doença. Sendo assim, progrediu apenas no sentido de descobrir processos para promover esse alívio momentâneo. Assim, o método que é conhecido como promotor desse alívio é a aplicação material do remédio, máquinas, radioatividade, etc. Como é lógico que através dessas coisas, o sofrimento e a dor são aliviados, isso é confundido e interpretado como sendo a cura da doença, razão porque continua usando esse método. Entretanto, a realidade é que o alívio do sofrimento e a cura das doenças são duas coisas fundamentalmente diferentes, porque, em outras palavras, o primeiro é momentâneo, isso aí. O segundo é permanente. Surge daí a ilusão da cura. E como resultado de qualquer sensação de mal-estar, as pessoas voltam a usar o mesmo remédio. Cria-se assim uma dependência viciosa semelhante à causada por qualquer outra espécie de droga. Inicialmente, por trazerem alívios imediatos, as dosagens são insignificantes, de apenas uma vez por dia. Com o passar do tempo, a quantidade vai sendo aumentada gradativamente, chegando ao ponto de uma necessidade cada vez maior de medicação para sanar o quê? O mesmo mal. Está na cara que não curou.
Dá-se um processo semelhante ao do viciado, que para escapar do sofrimento ingere quantidades enormes de drogas, as quais procura adquirir de qualquer maneira aquela coisa, né? Viciado. Há ainda a diferença de ação entre a droga propriamente dita, cujo resultado é rápido, e os remédios tomados em caso de doenças, né? Estes remédios, por agirem mais lentamente, não causam medo e a população ingere sem pensar nas consequências. Eu acho que se todos os membros que estudam e praticam os ensinamentos já estiverem bem esclarecidos, os mamerritos, sabendo que qualquer remédio é droga, torna-se muito mais fácil orientar as pessoas que procuram o jorei. É, portanto, uma situação parecida com a do drogado, que só vai sentir a degeneração orgânica depois de algum tempo. Quem ouve essa afirmação, que não existe teor científico no remédio, né, pode achar estranho, mas se analisá-la com base na realidade, né, poderá entender bem, pois ao ser produzido um remédio novo, não são tomados por base dados científicos seguros, né? Tudo é fundamentado, né, na dedução de que para este tipo de doença ou sintoma, determinado remédio vai fazer efeito. Primeiramente, faz experiências usando cobaias, macacos, etc. Ocorrendo algum resultado positivo, as experiências passam a ser feitas em seres humanos. Seria ideal que essa experiência fosse realizada por um longo período, mas como é muito demorado, na maioria das vezes, determina-se a eficácia ou não no ser humano, e se acreditarem que não haverá nenhum problema ao consumidor, é feita a apresentação do remédio ao público. Geralmente é assim que acontece. Nessa ocasião, fazem propagandas ostensivas em grandes jornais, televisão, tal, tal, tal. Então o público acha que a medicina progrediu, né? Está descobrindo novas coisas, novos remédios. Fica admirado e sente-se agradecido, né? Realmente esse pessoal é muito inocente. Observando a realidade, vemos que o efeito do remédio pode durar por alguns meses. Mas daí para frente será um problema, pois é evidente que a pessoa ficará viciada com o remédio. Por isso, na maioria das vezes, o efeito positivo do remédio se torna nulo. Sem dúvida alguma, uns anos mais tarde, o remédio deixará de ser eficaz. Podemos comprovar isso observando os vários exemplos ocorridos até agora. A maior prova disso está no sucessivo lançamento e desaparecimento de remédios novos. Por isso, pode ter certeza de que todos os remédios eficazes para a tuberculose, por exemplo, que atualmente são bem aceitos, terão vida útil de apenas alguns anos. Não estaremos errados em pensar assim. Portanto, como podemos ver, o progresso da medicina será inconsistente. Podemos nos certificar disso observando os remédios novos que têm surgido ultimamente, né, parecendo mais assim objetos de moda, né? Por um período as pessoas fazem alvoroço em torno deles, mas passado até certo tempo acabam se tornando o quê? Ineficazes. Bom, sintetizando, não seria errado pensar que o mundo inteiro está viciado em drogas. Pouco a pouco, o mundo espiritual está se transformando. Todas essas mudanças, na verdade, nada mais são que aumento de purificações. O problema chegará ao ponto de não haver meio de impedi-las. Os remédios perderão totalmente o seu efeito. E, por fim, chegará um tempo de terror. Por outro lado, será um momento em que a cura pelo jorei ficará cada vez mais evidente. Todos os alimentos, né, que devem ser consumidos são digeridos, mas aqueles que não devem ser ingeridos não são assimilados, permanecendo no organismo. Por isso, como remédios são substâncias estranhas ao organismo, não são digeridos nem assimilados, e ao envelhecer o dentro da pessoa, né, transformam-se em toxinas. Uma doença é um processo de expulsão dessas toxinas, sua causa são remédios, né? Aí vai vir o catarro, a coriza, o suor, o pus, o sangue com toxinas, são formas
transformadas desses tóxicos, desses remédios. Né? Tudo bem? Acredito que o número de doentes assistidos por mim, né, num período de mais de 20 anos, chega a aproximar da casa dos 10 mil. Aí você vê só, uma experiência de 10 mil que ele tem. Então, resumindo numa só frase, a conclusão que tirei através dessas experiências, eu afirmo, a origem das doenças são remédios. Olha aí, mais de 20 anos. 10 mil. Cara. Quanto mais eu procurava a causa das doenças, mais convicto ficava de que ela tem origem nos remédios. Se não despertar para isso, não há a menor dúvida de que a humanidade caminhará para a extinção. Entretanto, ao invés de temer o remédio, as pessoas sentem-se confiantes e gratas, como se ele fosse o Senhor da salvação. Assim, com seu inconscientemente, o corpo vai enfraquecendo e a vida se tornando mais curta, de modo que não é absurdo dizer, intelectuais, o termo que melhor os define é imbecis. Comparado aos remédios, a guerra e a fome são insignificantes. Estas palavras podem parecer exageradas, mas eu asseguro que estou expondo apenas a verdade, claramente, tal qual tomei conhecimento sem o mínimo exagero. E o que eu acho mais estranho é que os países considerados altamente civilizados ainda não a tenham percebido. Apesar de terem descoberto o princípio da bomba atômica, não conseguiram descobrir os erros da medicina. É desnecessário dizer que não existe perdão para aqueles que se tornam criminosos de guerra, que invadiram outros países, que mataram impiedosamente outros povos em nome de um nacionalismo errado. Todavia, o crime cometido por eles ocorreu durante determinado período, e agora estamos finalmente presenciando a destruição dessa ambição. Agora, a medicina, em contrapartida, vem praticando crimes contínuos há milhares de anos, mas as pessoas, além de não perceber isso, dão-lhe grande importância considerando uma profissão sagrada ou mesmo filantrópica. Tem gente que se elege aí, né? Qual é a jogada que faz, né? O médico ele começa a dar consulta de graça. E aí, ó, todo mundo vai e vota no cara. Na verdade, são os erros da medicina que fazem aumentar o número de doentes. O progresso, portanto, é apenas dos laboratórios farmacêuticos e dos veículos de propaganda que recebem vultuosas somas para propagar os seus produtos. Pobre sociedade civilizada que é a nossa. O fato de me ter sido revelado um assunto de tal importância indica ter finalmente chegado o tempo em que um raio de luz divina começa a penetrar neste mundo de trevas, indício de que está bem próximo à realização do reino dos céus na terra. Há 2 ou 3 dias, o jornal publicou um artigo comentando sobre a ineficácia curativa da penicilina, dizendo que ela já não tem tanto poder quanto antigamente. No começo era um remédio de efeito extraordinário e por isso se tornou muito popular. Em outras palavras, significa que tinha uma poderosa força solidificadora, o que para a medicina corresponde à cura. Vejo, porém, nessa situação algo estranho. Há 20 anos era uma medicação eficaz. Hoje, não mais. Pelo que consta, não houve transformações genéticas no ser humano. Por que então o mesmo remédio, depois de algum tempo, não surte mais efeito? Na opinião médica, foram os micróbios que ficaram mais resistentes. Segundo o meu pensamento, entretanto, o que ocorreu foi que a penicilina enfraqueceu o organismo humano e os micróbios, por sua vez, ganharam um campo mais amplo para manifestar sua força venenosa, já que o organismo está mais débil. Né? A verdade profunda a respeito desse assunto, contudo, é que nenhum especialista conhece o porquê da ação tão forte desses micro-organismos. Há muitos casos de pessoas que tomam pela primeira vez a penicilina e também não conseguem resultados satisfatórios. Todos esses argumentos apresentados pelas autoridades médicas servem apenas para que elas não percam a notoriedade
Então, sem muita lógica, procuram justificar a ineficácia dos medicamentos e não fazem esforço para alguns para perceber as falhas que já estão ficando muito claras. Com isso, o povo vive continuamente sendo enganado. Até agora tinha sido a penicilina que não estava mais conseguindo ser eficaz. Já tenho ouvido, porém, que até a streptomicina também não é tão eficiente quanto se supunha. Logo mais, certamente, o mesmo comentário surgirá a respeito da aureomicina, terramicina, vai por aí fora. Num futuro próximo, com certeza todos chegarão à conclusão de que remédio não cura a doença. Então, a partir desse momento, cada um de nós terá uma importante missão a cumprir. Não está muito distante a hora em que o Jorei vai ser intensamente procurado. Há pouco estava dando orientação a uma senhora que precisava operar o pé. O marido já estava desconfiado que ela não quisesse operar o pé por causa da igreja, a Igreja Messiânica Mundial. Eu, então, estava mostrando a ela: se a senhora operar o pé, vai cortar a purificação e vai criar máculas. Mas operando o pé e contando com o apoio do marido para salvar outras pessoas, essas toxinas não vão representar nada. É nessa hora que precisa ter sabedoria. Não é que operando o pé não vai criar mácula, vai. Mas o resultado disso é que vai criar uma situação favorável do marido, pois ele vai ter boa vontade. Então, em cada situação que a gente viva, precisa ter sabedoria para poder decidir. Mais duas coisinhas aqui. Mais uma só e a gente entra em vacina. Nós transmitimos jorei, o doente melhora. Em 15 ou 30 dias fica curado. O médico, ao ver esses fatos, fica pensando: como pode o doente ter melhorado? Assume um ar de perplexidade, mas não passa disso. Nós, porém, com a nossa experiência, sabemos que ele ignora a causa. Bom, tem hora que eu falo o seguinte: mesmo se pode dizer o apego crônico e neurótico aos adubos e agrotóxicos, a mesma coisa. No ano seguinte, ao emprego do método artificial, a produção é boa e as pessoas acreditam que seja o método ideal. Elas não percebem que, assim fazendo, a situação vai se tornando crônica. Os adubos agrotóxicos e medicamentos produzem, no fundo, o mesmo efeito. A lógica que o rege é a mesma. Por isso, podemos dizer que tanto a terra como as pessoas estão cronicamente anestesiadas. Sobre a vacina. A crença nas imunizações apoia-se sobretudo na teoria do germe de Pasteur, que acreditava que a limpeza reina nas células e que todos os micróbios responsáveis pelas doenças procedem do exterior. Deduziu então que a um germe específico corresponderia uma única doença, cuja prevenção seria possível mediante a aplicação de uma vacina. Um raciocínio perfeito, não fosse a oposição dos fatos. Como? A ciência atual demonstra que apenas uma parte dos indivíduos que entram em contato com germes adoece, o que ressalta a evidência de outros fatores por trás dos sintomas das moléstias. Olha lá. Vou botar aqui um pouco. Porque essa parte aqui é importante. Deixa eu garganta tá pifando. Vamos pegar. Você não quer que eu leia? É isso, tá desgraçado. Já sei que você sabe onde estão as coisas importantes. Isso aparentemente é uma leitura. Ó, a ciência atual demonstra que apenas uma parte dos indivíduos que entram em contato com germes adoecem. Apenas uma parte. Coronavírus. O que ressalta a evidência de outros fatores por trás dos sintomas das moléstias. Micróbios vindo de fora têm baixa capacidade reprodutiva, estão inativos e inócuos, dificilmente seria a causa principal de desordens orgânicas.
Sabe-se também que o ser humano possui 10 vezes mais bactérias do que células, donde, em vez de anomalias, parece ter origem no sábio equilíbrio da natureza. Afinal, bactérias alimentam-se de matérias em decomposição, toxinas e cumprem no interior do corpo humano a função de limpador especializada. Sem ela, certamente o ser humano morreria. Vocês estão percebendo isso aqui? Que eu ia botar até no final, mas acho que eu já posso realçar bem aqui. Entenda, o ser humano possui 10 vezes mais bactérias do que células. Caraca. Pensa nisso, são trilhões. Botei tudo lá na finalização. Um fato histórico ocorrido em 1890, quando Koch, o Prêmio Nobel de Medicina, debatia com cientistas. Isso aí, ó, um fato, cara. Vou beber até mais água. Isso merece, hein? Para que o pessoal pare com essa frescura. Entendeu? Ó, Koch, não foi qualquer um, não. Koch, Prêmio Nobel de Medicina. Ele debatia com um cientista chamado Pentenkoffer a respeito da ação dos germes quando subitamente o Pentoff, sabe o que ele fez? Ele arrancou das mãos de Koch a proveta na qual o médico exibia uma cultura da bactéria do cólera. Pensa nisso. E ele falou assim: vosso bacilo não é nada. O que conta é o organismo, disse Pentenkoffer. Em seguida, diante da plateia horrorizada, sorveu até a última gota o conteúdo mortal do tubo. Se a vossa teoria estiver certa, em 24 horas serei um homem morto, completou o desafiante. Pentenkoffer ainda viveu muito tempo após o episódio, e Koch, ironicamente, foi o único a adoecer. E agora? A gente é com medo do coronavírus. Sabendo que uma parcela pequena. Príncipe Charles está com coronavírus. Ainda bem que é o príncipe, não sei. Quando alguém toma BCG, julgando estar contaminado pelo vírus da tuberculose, normalmente impede que o mal se desenvolva. Em outras palavras, significa que houve uma solidificação da enfermidade na fase inicial. 1 ou 2 anos mais tarde, porém, é quase certo que o mal volta a se manifestar. Estão percebendo, né? Então, se conforme foi exposto, impedimos a eliminação das toxinas hereditárias através das vacinas, né? No caso das crianças, principalmente, isso se torna a causa de todas as doenças. É preciso parar terminantemente com a vacinação. E agora estão dando até vacina para velho, pô. Nossa senhora. Sabe o que acontece? É o seguinte, ou você segue o meu samba, ou você entra na onda. Então vai tomar vacina. Vai lá, você é velho? Então toma vacina. Se não for velho, chora lá para ver se te dão vacina. Entendeu? É assim. Tá lá. Eu estou andando, tô sem problema, não estou preocupado com isso. Fico limpando a mão toda hora, nada disso. Logo, afirmar-se que ao se exterminar do corpo humano vírus, micróbios e bactérias, mesmo que tenham sido detectados por aparelhos ultrassensíveis, estaremos com isso eliminando também as mesmas doenças causadas por eles. É uma afirmação que não tem lógica. Esses elementos encontrados ainda são muito densos, falta de sutileza, rarefação, porque só um poder infinitamente benéfico pode atingir um mal infinito, ou seja, só um poder infinitamente positivo terá as condições essenciais para atingir outro infinitamente negativo. Entendeu? Quer dizer? Então vamos lá. Se as máculas são as coisas que você não consegue enxergar, quem deve acabar com elas
é algo também infinitamente que você também não vê. Mas só que isso é positivo. Seria o quê? Um jorei, entendeu? Não é que eu falo a palavra jorei, você dá a impressão, mas o que é isso? Né? São aquele elemento fogo que você está jogando em cima da mapa. Mesmo assim, é louvável o empenho da ciência médica ao despender tantos esforços e tempo na busca de resultados positivos, né, em favor da vida. Mas estabelecermos relação com os motivos que eu acabo de explicar, tais esforços perdem o sentido, já que não são capazes de curar de fato as doenças. Outras novas continuarão a surgir. Você tenta ir para o coronavírus, vai surgir outras. Por isso que eu estou fazendo uma coisa mais geral. Eu não estou falando das coisas que muita gente já está vendo aí, eu vou deixar para finalização. Eu já podia ter falado isso há muito tempo, mas estou calado para tentar causar um bem que dificilmente iriam causar. É o bem de todo entender esse processo todo que eu estou falando aqui. Quando chegar na finalização, vocês estarão com base, entendeu? O que adianta ficar falando lá na frente, aí você fica um sabichão de coisa toda, não adianta nada, você não tem base para nada. Só tem informação e crença no que eu estou dizendo. Bom, outras novas continuam a existir, algumas delas até contagiosas, o que demanda cuidados especiais para evitar que se alastrem, inclusive levando às necessidades de alojamentos isolados e de pesquisas para o desenvolvimento de muitas vacinas. De qualquer forma, esse grande esforço do homem aos olhos de Deus não passa de uma busca que ensaia seus primeiros passos para se debelar uma doença. O potencial do instrumento a ser utilizado também tem de ser infinito. Se não for assim, jamais ocorrerá a cura definitiva. Bom, aí eu falo o seguinte: na próxima palestra se aborda os tratamentos segundo o que o Messias Meixo Sama. Até aqui eu falei dos sintomas e dos tratamentos convencionais. Então, realcei duas coisas que, embora eles estão em busca disso aí, para curar o coronavírus, estão querendo fazer o quê? Medicamento e vacina. Essa é a busca deles. Eles não têm outra busca. Tá certo? É assim. Né? Bom, vamos ver aí se tem comentários, perguntas. Comandante Recebi. Tal, você que é. Não, eu recebi a notícia agora que nós temos o primeiro caso de coronavírus confirmado aqui em Teresópolis. É, Uma senhora de 63 anos que chegou da Colômbia no dia 14 de março, no dia 16 de março já estava internada no Hospital São José e o quadro dela segue estável. Mas assim, foi vetor de viagem, né? posso adiantar uma coisa? Eu fico assim, cada vez que converso comigo, eu fico às vezes tentando ficar calado. Sabe qual é a grande coisa? Quer saber de contágio? É ave, meu amigo. Aves. Porra. Aves que tem horas que elas não conseguem mais morar lá, começa a ficar o frio, ou lá o que seja, elas vêm. Esse que é o problema. Os pássaros podem estar contaminando? Ah, mas diz que não é uma coisa que pega pelos bichos? Pois é, eu estou dizendo o seguinte, que o grande problema de contágio em geral, né, morcego, você vai falar, aí, porque um bicho passa para o outro. É, um bicho passa para o outro e tem o bicho que vai passar para o homem, né? É. Tá bom, vamos ficar. Ah, a minha irmã tá falando dos cachorros, porque muita gente na Europa tem bicho, cachorro, não sei o que pode ser. Sai para passear com o cachorrinho pisa ali naquele lugar. Mas o problema é o homem. Um cara falou aí, é o organismo. É esse que é o importante. O Ah, o cara Cristiano, tomou lá o bacilo lá, não morreu de jeito nenhum, cara. e o Coque morreu. O copo morreu. O Juliano, Cristiano, Cristiano, pode repetir sobre a cura? cura de quê? Do... Sobre a Não, cura. eu não falei sobre isso. O tratamento que a gente vai abordar
Esse que eu estava dando aqui, Cristiano, isso é do ponto de vista da medicina convencional, cara. São medicamentos, vacina. O que a gente vai tratar amanhã, não. É outra coisa. A gente vai falar sobre o tratamento segundo Meixo Sama. Como é que trata, né? Não sei se eu entendi direito. Bom, tem aqui uma pessoa Luz Divina. Se ele quiser, ele reformula um pouco, né? Eu não sei se eu falei ou se eu... Luz Divina, tem observado o desespero das pessoas com relação à falta de um remédio para a cura do corona. Quando na verdade as pessoas, Não entrou para mim ainda isso. quando na verdade as pessoas estão se curando sem remédio, só com auxílio do tempo e de sua natureza física e espiritual. Bom, isso é o que eu vou abordar amanhã. Uma das coisas é essa, é, o- é a natureza, é o caminho natural. Natural, muitas coisas só se curam, porque eu falei ainda. Agora meu programa vai ser com você, isso assim. Eu não sei o que eu já falei, o que não falei, entendeu? Eu sei o que eu acho que já falei isso. Eu disse assim, ó, tem determinadas doenças que elas demoram X. Pode passar 200 anos, aquela doença vai passar em X. Entendeu como é que é? Por que razão? Porque o organismo, de forma natural, ele tem um tempo para expulsar aquilo. Pronto, vai ser expulso, mas naquele tempo. Aí você começa a querer apressar e começa a querer tirar as dores, o sofrimento. Aí você começa a complicar a coisa toda, cara. Está no processo de purificação, pode ter alguma dor, alguma coisa assim, mas vai, puf, vai embora. Mas as pessoas hoje são assim, muito frescas, né? Eu não sei como dizer, não quero sofrer, não quero ter dor. Então você vai ter coisa pior. Tem razão, Luz Divina, é isso mesmo. Estão sempre em busca. O Cristiano falou que é sim. Falou sim, ah tá, obrigado. Tá. Então ele entendeu aqui. E alguém falou Luz Divina. Parece que tem um negocinho, tipo, o que fica acontecendo de ir e voltar. Estou entendendo isso aí do Luiz, né? Deve Olha ser a só, internet, né? Que vai... eu não sei, voltou, não sei. É. Não tem, por exemplo, essa questão que a Luz Divina colocou entrou primeiro para você do que para mim, no meu celular, entendeu? Então fica difícil, eu não posso nem ajudar. Não, não vamos tentar, porque segundo tem uma teoria, acho que foi o João Carlos que falou para mim, acho que foi, não tenho certeza, falou para mim, disse que a internet, né, ou seja, o Facebook, né, ele chegou a... Porque muita gente postando coisa, colocando coisa como esse nós estamos fazendo ao vivo, não sei, muita gente começando a se meter nisso, e muita gente recebendo, então, no fundo, fica uma carga muito grande. Então, eu já conheço, eu não falei ainda o que é, mas já conheço isso. É mais ou menos esse negócio que eu estou falando da doença. Enfraquece a vitalidade, né? Aí você tem uma aparência de coisa melhor, tal. Falando a mesma coisa, você enfraquece a qualidade do vídeo, você pode colocar muito mais coisa, entendeu como é que é? Isso é uma coisa que eu já conheço fazendo edições. Eu não sei, às vezes você quer colocar, às vezes, sei lá, 4 horas, 5 horas de filmes, ou lá o que seja, você faz numa qualidade menor. Aí você consegue colocar aquilo lá dentro, entendeu? Na qualidade menor, não, já não pode. Então, eu acho que uma das coisas que eles vão fazer é isso. Mas esse novo formato, eu não vi diminuir a qualidade, mas não sei, porque também diminuiu o tamanho. Isso eu estou vendo aqui, só estou ocupando uma faixazinha aqui. Não sei se essa diminuição do tamanho já favorece a eles, né? Tá com menos, piche chama, né? Piche, não, esqueci o nome. Né? É menos Agora, a coisa. senhora que ficou doente aqui já está estável e se recuperando, entendeu? Então, assim, a própria recuperação natural do organismo, né? Vai depender do organismo. Nossa Senhora, olha. A Nilma colocou agora aí que o Bolsonaro falou que um dos pacientes com coronavírus fumava desde os 12 anos. Como não quer ficar doente? Olha, o meu pai, no final da vida, com quase 92 anos, com 91 anos, né? Ele teve uma fraqueza pulmonar, foi parar no hospital já no fim da vida.
E o pulmão dele, apesar do meu pai ter jogado basquete, ter sido remador, ele fumou charuto durante muitos anos da vida dele. E quando ele precisou ser internado no hospital, o pulmão dele ficou 75% comprometido. Já estavam querendo entubar o meu pai, e aí a gente já sabe que esse procedimento a gente chama de procedimento da morte, né? Meu pai só não foi entubado porque meu irmão, que é médico, chegou de Florianópolis, né, que meu irmão mora lá, e não permitiu e disse: não, olha, ele foi atleta, não sei o que, ele vai aguentar. E o comprometimento do pulmão do meu pai foi reduzindo, e o meu pai, assim, teve a permissão de voltar para casa, né, de sair da internação do hospital, que foi assim, quase um mês, voltou para casa, morreu um tempo depois, mas assim, como ele queria, em casa, tranquilo, entendeu? Meu avô era Sem remador. aquela do coisa de UTI, né, de hospital. Meu avô levava a irmã dele, que era professora, eles moravam no Rio do Governador, levava lá na cidade, levava remando. E o teu avô também E teve voltava. insuficiência pulmonar? Começou a fumar, fumou, É, não sei o que e é. tal. O fumo é uma coisa que compromete demais. Doutor Hélio, Demais. doutor Hélio, médico, não sei o quê. Parou de fumar há muito tempo, mas depois que foi morreu o quê? Os broncos. O Cristiano falou que o maior problema do ser humano é a falta de conhecimento. E a Luz Divina concordou. Ele falou, ele está certo, porque o Meixo Sama fala, tem naquelas gotas de luz, que o maior problema do ser humano é a ignorância, né? Ele fala assim, usa a palavra ignorância. Quer dizer, isso é um problema sério. Porque com a ignorância, em parte, quer dizer, vamos raciocinar assim, ó, quer ver? Suponhamos, eu não tenho essa suposição, não tenho certeza, mas vamos botar assim como suposição. Suponhamos que Meixo Sama esteja certo, né? Então a questão é a seguinte: você abre essa internet aí, abriu a internet? Tudo bem. Você está recebendo informações o tempo todo, está se informando de tudo quanto é jeito, tá certo? Só, meu amigo, que toda essa informação que você está recebendo, nenhuma delas é proveniente de Meixo Sama. E agora? Pô, bom, se Meixo Sama é que falou para nós, dizendo que ele está com uma teoria de 2 séculos na frente, e aí você está se orientando por formadores de opinião, por gente que está brigando, por exemplo, por querer ocupar o poder, né? Por querer ganhar o din-din dela, tal. A Rede Globo, por exemplo, aí começa a jogar notícias só falsas para diminuir, para derrubar o outro, não sei o quê, tal, tal. Teve aí eu acabei de escutar um cara do PT, que ele começou a conversa que já foi me irritando, que ele estava falando assim, que ele achava que o Bolsonaro era isso, que era aquilo, que ele era um eleitor do Lula, que ele votará no Lula se o Lula for candidato novo, mas lá pelas tantas ele falou assim, mas nesse momento eu nunca pensei que isso ia acontecer. O Bolsonaro é que pode salvar o Brasil. Nossa, porque ele está mostrando que essa economia vai para o brejo. Foi isso que ele está preocupado com isso, né? O Freixo também, não foi? Pelo que eu entendi. Ele estava lá conversando com o Itzel. O Itzel. O Freixo também está lá todo. Então até a esquerda está com medo, porque o Bolsonaro falou uma coisa que é certa, e eles estão com medo, porque o que pode acontecer? Foi a jogada que até a Ana Messene colocou, foi a jogada de mestre, pelo que eu entendi. Qual é a jogada? Ele saiu na frente, disse, olha, a economia vai quebrar. Se isso vai quebrar, vocês é que são responsáveis, não sou eu não. Então o pessoal da esquerda está com medo de fazer aquele joguinho deles, de querer derrubar o Bolsonaro através de arrasando o país, não é isso? Eles ficaram com medo. E eles estão correndo atrás. Corre atrás mesmo, meu amigo. Corre atrás. Porque vocês estão ficando aí assustadinhos, né? Agora, segundo o Meixo Sama, esse assustadinho, aí é fogo. Tem coisas para dizer lá na finalização. Só que não quero falar muito, porque
Porque se eu falar logo a coisa do final, aí ninguém vê o que eu já fica satisfeito, aí ninguém vê as coisas todas que tem que ser É o falado. caminho. É, hoje mesmo, assim, eu posso ser testemunha que eu estava andando com você É. e a gente estava conversando, eu colocando Uhum. várias coisas e você dizendo, mas isso vai ser a última aula, mas isso vai ser a última aula. Eu tenho que mostrar o caminho, quer dizer, porque você constrói didaticamente, né, Que alguma não é coisa, um só para o processo. coronavírus, é isso que eu estou batendo na É. tecla. Isso que eu estou fazendo essas 14 palestras, né? Ela vai servir para a gente enfrentar qualquer doença. Não é só enfrentar na palavra, é a gente dizer qual é a saída, entendeu? A gente vai ter que criar essa firmeza. E agora, é aquele negócio. Eu sempre comparo com o Olavo de Carvalho. O pobre do Olavo de Carvalho vem falando aí, não sei, há 30 anos, sei lá quanto que já vem falando, um monte de anos, né? E ele disse, ele chegou a um ponto que ele olhou assim, acho que foi se olhando no espelho, né? Ele chegou à conclusão que ele era um homem ridículo. Quer dizer, ele chegou, pô, porque sabe que ele trabalhava em jornalismo, não sei o quê, aquelas coisinhas. Ele chegou a essa conclusão. Foi aí que ele começou a se dedicar a dar curso online, olha só. Né? Que ele só tem que formar gente, porque não tem gente aí. É aquilo que eu conversei contigo. O, cara, o Brasil é um país conservador. E não tem nenhuma universidade conservadora, nem um rádiozinho vagabundo que seja emitindo opinião do conservador. Não tinha nada disso. Então ele partiu do zero. E ele falava isso e foi verdade. Que disse, olha, o dia que tiver um candidato conservador, porque não deixa eu ter, só ficar aquela disputazinha, lembra? PSDB e PT, PSDB e duas merdas do mesmo saco. O dia que teve um candidato conservador, ganhou. Foi porque o Bolsonaro? Não. Era a condição. Se houvesse, não fosse Bolsonaro, fosse outro conservador, ganhava também. Entendeu? O pessoal já está de saco cheio e deu uma segurada em torno aí dos 30%, talvez um terço do eleitorado. Ele perdeu gente, porque é claro, claro que vai perder. Por que ele vai perder? Vai começar a mexer em coisa. Alguém quer falar? Não, o Cristiano colocou, estudar de verdade dá trabalho e ninguém quer estudar. Coloca para todos o seu esforço de leitura e resumo com propriedade. Dá trabalho, parabéns. A Luz Divina, verdade. Aí a Jussara, ministro Charles é nosso GPS espiritual. Aí o Alexandre Emerick, que entrou. Abre um grupo de estudos pela internet, ministro. Aí eu coloquei, já temos o CCP. Como consigo entrar? Então responde agora para o Alexandre Emerick. Como consegue entrar sem para No ser membro? CCP. Olha, antigamente, se você, como é que é o nome dele, Alexandre? Alexandre Emerick. Bom, se quiser, eu posso te Ele, não sei botar se lá ele é dentro. messiânico. Eu posso te colocar lá dentro, sendo mais um membro. Deixa eu botar aqui escrito em algum lugar aqui, que estou cheio de papel. Alexandre Você precisa ver Emerick. como é que é a minha mesa aqui, que ninguém nem pode ver como é que é isso. Alexandre Emerick. Emerick. Eu não sei nem o. Alexander. Não é Alexandre, não. É Alexander. Desculpa, Alexander. Alexander Emerick. Emerick. É o seguinte, teve um tempos aí que eu abri assim, eu botava assim, quem quiser ser membro, basta curtir. Aí eu pegava o nome da pessoa e botava lá dentro. Né? Aí eu acho que nós tínhamos, agora o número exato eu não sei, mas sei que é mais de 100 pessoas que são membros do chamado Centro Cultural Paradisíaco, do qual esse vídeo que a gente faz aí ao vivo, né? Essa live, né, que chama, a gente faz é fruto de... Agora, se você quiser conhecer mesmo, já tem um manual, é só você entrar no www.centroculturalparadisíaco, sem acento nenhum.com.br. Se você entrar ali é toda a nossa biblioteca toda, tem tudo ali, entendeu? Agora, esse foi um fato, assim, a gente teve esse cento e pouco, ainda está lá no manual, o nome de todas as pessoas. Aí nós tentamos criar a voz messiânica, que era para fazer só formação de mamerito. Mas aí, por enquanto, não deu certo.
Então, algum dia mais tarde a gente vai tentar de novo, né? Agora, para ser membro, pode ser membro, não paga nada, não, tá certo? Só fica com o nome lá no sentido de que no momento que a gente criar alguma coisa que a gente não conseguiu Ele é seu fazer amigo isso. no Face? Alexander, Alexander Emerick é eu amigo, não sei. teu amigo no Face? Porque se não for amigo, acho que não pode ser, né? É, Não é isso? não sei. Eu acho que não. Então faz o seguinte, porque às vezes as pessoas entram, porque eu botei público, eu não ponho isso. Então a pessoa entra, às vezes não é amigo. Então a pergunta é o seguinte: se você não for amigo, você me solicita amizade. Que aí depois eu ponho o teu nome lá e já ponho já no mural, entendeu? No mural, falei certo? Manual. Pô, coloco lá no manual. É bacana, gente, quanto mais gente tiver, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que realmente, e as pessoas também que forem membros, elas vão também se comprometer mais. Porque se comprometer mais, aí fica mais fácil para a gente fazer as coisas. Né? Compromisso mesmo, por exemplo, sei lá, uma coisa boa, basicona, a pessoa divulgar o que a gente está fazendo. Porque se o Facebook limita a 25 pessoas, né? Parece que eu acho que é isso, quando a gente manda a coisa, então eu não posso mandar, eu tenho 5.000 pessoas, já está esgotado. Então eu não chego lá nunca. Agora, você pensa o seguinte: se cada uma das 25 botar 25, você pensa que 25 vezes 25 dá 625, entendeu? Aí se você continuar de novo, 620, 625, aí, meu amigo, já... Ele disse que o senhor já atingiu o limite de amigos. É por isso que ele... Mas solicita. Solicita porque às vezes sai um desses caras assim, aí eu já sei que você está lá na solicitação, pof, aí confirma, entendeu? Essa aqui é a jogada. Mas eu fico muito feliz de saber que tem gente que está querendo participar do nosso Centro Cultural Paradisíaco. Então você já está vendo, existe um manual onde consta tudo, tem 3 sites, ainda tem 3 sites. Esse aqui do Facebook é o site do relacionamento, tem aquele site do arquivo, da biblioteca, que é esse www.centroculturalparadisíaco.com.br, tem o site do Facebook, era dificuldade para o pessoal entrar ali, né, tal. Mas, obrigado, parabéns. Tem mais gente botando coisa aí? Tem gente botando aí. Foi você, né? Estou respondendo, não estou respondendo. Ela botou ali, foi minha esposa que botou, respondendo para o Alexandre. Não, já tô respondendo tudo para ele. É? Muito bom. Essa esposa é suficiente para burro. Essa é a mulher danada. Pronto, já respondi. Já dei o site, já... Bom, aqui, eu vou encerrar aqui, e aí vai entrar, você basta clicar ali em cima, que você vai ter a minha introdução à música. E amanhã vai ser a introdução ao cinema. Então você vai encerrar essa transmissão do coronavírus, aí vai dar uns minutinhos, vai entrar uma outra transmissão, que é a introdução à música. Introdução à música. Eu não preciso pegar muito minutinho, não, porque essa forma que eu fiz para música e cinema foi essas gravações que eu fiz para poder botar um pouquinho num trailer do filme, botar um pouquinho da música que é pertinente ao que a gente vai tratar, entendeu? Agora, as outras coisas nós não fizemos porque é caro, né? Então, também é custoso também, não só econômico, mas é custoso o tempo, né, de gravação, né? A gente se esgota um pouco, tá bom? Então, vou encerrar e vocês logo, eu vou botar e você vai ver, pof, você clica em cima, clica lá em cima que aí vai abrir. Peraí que eu não estou entendendo, eu acho que muita gente não entendeu. Hoje você não vai falar na música. Não, vai falar. Vou falar, mas vou falar em forma de gravação que eu fui filmado, entendeu? Ah, tá. Então, assim, não você não vai falar ao vivo, isso. Eu não estava entendendo. Tá. As pessoas também podiam não entender. Não é ao vivo. Agora, depois... A introdução à música, você fez uma gravação, vai ficar disponibilizado para a pessoa clicar e assistir. Aí tanto faz. Eu não sei se eu entro depois no final, para abrir espaço para alguém querer fazer pergunta. Quantos minutos é essa gravação da música? Eu acho que é 30.
30 minutos. Então a pessoa que Ou é assiste. 25 ou 30. Tem um que é 25, tem outro que é 30. Então Né? a pessoa tem que assistir agora 30 minutos, depois você abre para ver se alguém quer fazer É, alguma pergunta. exatamente. Porque o negócio é o seguinte, né? Mas aí eu vou abrir um outro espaço, né? Porque tudo é. Esse negócio é tudo sequencial, não tem jogo, né? A gente não tem jogo. E amanhã vai ser o mesmo sistema. Eu falo primeiro do coronavírus, depois eu dou a introdução que vai ser do cinema. Mas já no sábado, ou sexta-feira, né? Hoje é quarta, é quinta, é no sábado, aí eu volto ao esquema antigo. Primeiro eu faço da introdução, que vai ser, acho que é sexta-feira, se não me engano, faço da política, vai ser muito bom também essa introdução da política. Eu vou fazer da economia e vou fazer do negócio. Fechou. Ah, olha só, João. O João está me mandando no Zap uma mensagem para criar uma sala de vídeo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer as coisas que vocês acham que vocês sabem fazer. Não sei fazer. Sala de vídeo devia ser uma coisa boa, só que ninguém sabe aqui fazer essas coisas. Não, não sei lá o que é isso. Eu vejo que tem sala de vídeo, mas Eu eu não acho que sei até o João tem fazer. uma sala de vídeo aí, que eu acho que ele falou comigo Não hoje. sei. Eu só não sei como. Quem puder fazer isso pra gente, fácil, a gente entra lá. Eu estou entendendo até que eu acho que seja uma coisa melhor para poder, acho que deve ser para poder conversar, eu não sei, não tenho a menor ideia do que Não, fica todo mundo assistindo ao mesmo tempo é. naquela sala de vídeo. Mas eu sei, assim, sei lá como é que faz isso. Vai, João, fala pra gente aí. Ou então fala, Ele cria a sala de ou vídeo. cria essa fala de vídeo, né? Não sei como é que é. Ou se é porque. Eu Estou não falando sei. fala de vídeo, sala de Sala vídeo. de vídeo. Bom, vamos embora. Ah, tá bom, vamos dando sugestão Essa aí, que é vamos bom ver dessa. se a gente vai melhorando, tem que melhorar cada vez mais. Tem que chegar a um ponto da gente falar um com o outro, um vendo o outro, cheia a tela cheia de carinha aqui. Medo de ficar vendo só eu aqui, pô, minha cara só, eu estou cansado de ficar me vendo. Senão, assim, já são Tá 8 bom. horas. Vai, daqui a 2 minutos, hein? Tá bom? Golf Team. É aqui, ó. Encerrar o vídeo. E oi. Se você encerrar este vídeo ao vivo agora, poderá escolher se deseja salvá-lo ou excluí-lo.